Uma varanda, dois vizinhos e um segredo que queima no escuro da noite. O que começou como um olhar curioso transformou-se em uma obsessão perigosa. Entre sussurros nas sombras e encontros clandestinos, um homem arrisca tudo por uma paixão proibida, sem saber que o preço da traição será cobrado da forma mais chocante e cruel possível. A rotina de um casamento de 15 anos é como um relógio antigo, previsível, funcional, mas sem o brilho da novidade. Paulo vivia nessa inércia, entre jantares silenciosos com a esposa, Maria, e o brilho azulado da televisão na sala. No entanto, tudo mudou naquela noite quente de verão, quando ele saiu para a varanda em busca de um pouco de ar. O condomínio de luxo, com suas torres próximas, oferecia uma visão privilegiada da vida alheia. Foi ali, no apartamento ao lado, separado por apenas alguns metros de vazio, que ele a viu. Mônica era o oposto da sobriedade de Maria. Ela se movia pelo seu apartamento com uma liberdade magnética, vestindo apenas uma camisola de seda que parecia esculpida em seu corpo. Paulo ficou estático, a respiração presa, enquanto observava a vizinha regar as plantas sob a luz suave do abajur. O momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez foi como uma descarga elétrica atravessando o abismo entre os dois prédios. Não houve susto, nem desvio de olhar. Houve um convite silencioso, um reconhecimento de desejos ocultos que nenhum dos dois ousava admitir. Nos dias seguintes, Paulo tornou-se um prisioneiro da própria varanda. Ele cronometrava o tempo, esperando o momento exato em que as luzes do apartamento vizinho se acenderiam. A cada noite, o jogo de sedução evoluía. Mônica, consciente de que era observada, transformava gestos simples em rituais de provocação. Ela deixava a cortina levemente aberta, permitindo que a luz contornasse suas curvas enquanto se preparava para dormir. Paulo, do outro lado, sentia o sangue pulsar mais forte, o coração batendo contra as costelas como um animal enjaulado. O desejo, antes uma faísca, tornou-se um incêndio. Ele passou a fantasiar com o cheiro da pele dela, com o toque daquela seda que via de longe. A presença de Maria em casa tornou-se um ruído de fundo, uma sombra que ele evitava para não ter que enfrentar a culpa que já começava a florescer. O abismo entre as varandas não era mais uma distância física, mas o portal para um mundo onde as regras não existiam. Ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a adrenalina era um vício poderoso demais para ser ignorado. O primeiro contato real veio de forma sutil. Um papel dobrado, deixado sob o limpador de para-brisa do carro dele na garagem comum do prédio. Apenas um número e uma frase curta, escrita com uma caligrafia elegante que exalava promessas. Ao ler aquelas palavras, Paulo sentiu que sua vida antiga havia acabado ali. Ele não era mais apenas o marido dedicado, ele era agora um homem em busca de uma satisfação que a moralidade jamais permitiria. O jogo de olhares chegará ao fim, e o tempo da ação estava prestes a começar, carregado de uma luxúria que não conhecia limites. Mal sabia ele que aquele pedaço de papel era o primeiro passo para um caminho sem volta, onde o prazer mais intenso seria acompanhado por uma escuridão que ele jamais imaginou enfrentar. A mensagem deixada no carro queimava no bolso de Paulo como um segredo vivo. Ele passará o dia inteiro na empresa sem conseguir focar em uma única planilha, com a mente perdida nos traços da caligrafia de Mônica. Em casa, o jantar com Maria foi um exercício de tortura. O som dos talheres batendo no prato parecia ensurdecedor no silêncio da sala, e cada pergunta banal que Maria fazia, sobre o trabalho ou sobre o que fariam no final de semana, soava como um eco distante. Paulo olhava para a esposa, uma mulher dedicada e serena, mas seus olhos não viam mais a companheira de 15 anos, eles buscavam um movimento através da janela, a silhueta que prometia o caos. A noite caiu densa, trazendo consigo o calor úmido que parecia colar a pele. Maria adormeceu cedo, cansada da rotina, mas Paulo permaneceu desperto, sentado na beira da cama, ouvindo a respiração compassada da esposa. Era o momento. Com o coração martelando contra o peito, ele caminhou na ponta dos pés até a sala e, sem acender as luzes, discou o número do bilhete. O telefone não chegou a completar o segundo toque. A voz de Mônica do outro lado era um sussurro rouco, carregado de uma intimidade que eles ainda não haviam vivido fisicamente, mas que já compartilhavam há semanas através do vidro. Ela não disse olá. Ela apenas disse, a porta está destrancada. Aquelas 4 palavras foram um gatilho. Paulo atravessou o corredor do próprio apartamento como se estivesse em um sonho. Ao abrir a porta social e sair para o corredor frio e silencioso do prédio, ele sentiu o peso da traição pela primeira vez,
mas o desejo era um motor muito mais forte que o remorso. O trajeto entre o seu apartamento e o de Mônica era curto, apenas alguns metros de carpete bege sob as luzes frias do condomínio, mas para ele, parecia uma travessia entre dois mundos. Ele parou diante da porta dela, a mão trêmula hesitando sobre a maçaneta de metal. Ao girar o trinco, o perfume dela o atingiu como uma onda, uma mistura de jasmim e algo mais profundo, mais carnal. O apartamento de Mônica estava na penumbra, iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pela grande vidraça da varanda. Ela estava lá, encostada na parede ao lado da entrada, esperando por ele. Não houve palavras de apresentação. No silêncio denso, apenas o som das respirações pesadas preenchia o ambiente. Paulo fechou a porta atrás de si, ouvindo o clique seco da fechadura, o som definitivo de que não havia mais volta. Mônica aproximou-se lentamente. Sob a luz fraca, sua pele parecia brilhar. Ela estendeu a mão e tocou o peito de Paulo, sentindo a batida desgovernada do coração dele. Aquele toque, o primeiro contato real entre os dois, foi como uma explosão. Paulo a puxou pela cintura, sentindo a textura fina do vestido de seda que tantas vezes imaginara de longe. O encontro das bocas foi urgente, faminto, um choque de dentes e línguas que carregava toda a repressão das últimas semanas. Era uma sede que parecia impossível de saciar. Ali, no hall de entrada, a traição deixou de ser uma ideia para se tornar carne. Paulo sentia as unhas de Mônica cravando-se em seus ombros enquanto ele a pressionava contra a porta fechada. Cada movimento era um risco. Maria estava a poucos metros de distância, separada apenas por 2 lances de parede, mas aquele perigo só tornava o momento mais extasiante. Eles se moviam em um ritmo desesperado, os sussurros de Mônica em seu ouvido pedindo por mais, as mãos de Paulo explorando cada curva que ele antes apenas cobiçava pela varanda. O apartamento dela era um santuário de prazer e pecado. Enquanto ele a carregava em direção ao quarto, Paulo sentiu que estava mergulhando em um oceano de onde não queria emergir. Ele sabia que cada segundo ali era uma facada nas costas de Maria, mas o calor do corpo de Mônica e a forma como ela se entregava a ele, com uma ousadia que ele nunca conhecera, faziam com que qualquer consciência moral desaparecesse na escuridão. O jogo havia começado de verdade, e a intensidade daquele primeiro encontro era apenas o prefácio de uma obsessão que consumiria tudo ao seu redor. Mas enquanto Paulo se perdia no calor daquele abraço proibido, ele não percebeu que um pequeno detalhe ficará para trás no corredor, um rastro silencioso que poderia destruir seu disfarce antes mesmo da manhã chegar. Nas semanas que se seguiram, a vida de Paulo tornou-se uma encenação constante. Durante o dia, ele era o marido que Maria conhecia, o homem que tomava café em silêncio, que saía para o trabalho e voltava pontualmente. Mas, por dentro, ele era um estranho. Cada minuto que passava ao lado da esposa parecia um tempo roubado do que ele realmente desejava. A imagem de Mônica, o gosto daquela pele proibida e a intensidade dos seus sussurros na madrugada eram as únicas coisas que o mantinham vivo. Ele não queria mais apenas uma noite. Ele precisava daquela dose de perigo para se sentir potente. Os encontros tornaram-se frequentes e cada vez mais audaciosos. Paulo desenvolveu uma tática meticulosa. Ele esperava Maria entrar no sono profundo, aquele estágio em que nada acordava, e então se esgueirava para fora da cama. A sensação de caminhar descalço pelo piso frio da sala, ouvindo o som da respiração da própria esposa enquanto se preparava para traí-la a poucos metros dali, trazia uma excitação doentia. O perigo de ser pego não era mais um medo, mas um combustível que tornava o sexo com Mônica algo visceral, quase animalesco. No apartamento ao lado, o cenário era sempre de uma entrega absoluta. Mônica parecia saber exatamente como desarmar qualquer resquício de culpa que Paulo pudesse carregar. Ela o recebia com luzes vermelhas, velas que exalavam aromas exóticos e uma sede que parecia nunca ter fim. Ali, no quarto dela, Paulo explorava desejos que Maria jamais ousaria realizar. Mônica era o fogo que queimava as amarras da sua moralidade. Eles se perdiam em horas de uma intimidade crua, onde o suor misturava-se ao cheiro do pecado, e cada toque era uma afirmação de que ele pertencia àquele mundo secreto. Entretanto, o excesso de confiança começou a cobrar seu preço. O vício na adrenalina fez com que Paulo baixasse a guarda. Pequenos sinais começaram a surgir na casa que ele compartilhava com Maria. Um aroma diferente impregnado em sua camisa, o perfume de jasmim que Mônica usava com abundância. Um atraso inexplicável em uma ida rápida à padaria,
que na verdade fora uma escapada de 15 minutos para um beijo urgente no hall de serviço. Paulo sentia que era invencível, acreditando que o amor de Maria era cego o suficiente para ignorar as rachaduras que começavam a aparecer na fachada do casamento. Maria, por outro lado, começou a notar que o silêncio de Paulo não era mais o mesmo. Não era o silêncio do cansaço, mas o silêncio da ausência. Ele estava ali fisicamente, mas seus olhos estavam sempre distantes, fixos no vazio ou, mais frequentemente, na janela que dava para a torre vizinha. Ela percebia como ele reagia ao som de qualquer notificação no celular, como ele levava o aparelho até para o banho e como ele evitava o contato visual direto durante as refeições. Uma semente de dúvida foi plantada no coração de Maria, mas ela, por medo da dor, ainda se recusava a regá-la. Enquanto isso, a relação com Mônica subia de temperatura. O que começou na varanda agora tomava conta de todos os cômodos do apartamento dela. Eles não se escondiam mais apenas no quarto. A cozinha, a sala e até a própria varanda, onde tudo começou, tornaram-se palcos para suas exibições de luxúria sob a luz da lua. Mônica o provocava, desafiando-o a ser mais barulhento, a esquecer que havia uma vida do outro lado da parede. Paulo, completamente embriagado por aquela mulher, entregava-se a cada comando, tornando-se uma marionete de seus próprios instintos mais baixos. O clímax dessa fase de descontrole aconteceu em uma tarde de sábado, quando Maria saiu para visitar a mãe. Paulo não esperou nem 10 minutos. Ele chamou Mônica, e o encontro aconteceu na própria sala de estar dele e de Maria. O risco de usar o sofá onde assistiam filmes em família para consumar a traição trouxe a Paulo um êxtase quase insuportável. Eles se amaram com uma fúria desesperada, deixando marcas e um rastro de desordem que ele teve que limpar às pressas antes do retorno da esposa. Ele achou que tinha removido todas as evidências. Porém, na pressa de apagar os vestígios daquela tarde proibida, Paulo cometeu um erro fatal. Um objeto pequeno, feminino e brilhante escorregou entre as almofadas do sofá, esperando o momento exato para ser encontrado pelas mãos de quem menos deveria. A confiança é um véu fino que, uma vez rasgado, jamais recupera a mesma textura. Paulo acreditava que era um mestre da dissimulação, mas o vício em Mônica o estava tornando descuidado, quase insolente. Ele não percebia que Maria, embora silenciosa, estava atenta. A mulher que compartilhou 15 anos de vida com ele conhecia cada tique nervoso, cada mudança no tom de voz. Ela notava que ele não a procurava mais na cama, que o calor do corpo dele parecia reservado para outro lugar, e que seus olhos, antes acolhedores, agora pareciam janelas para um abismo de segredos. O objeto esquecido no sofá, um pequeno brinco de pérola negra que pertencia a Mônica, tornou-se o epicentro de uma tempestade silenciosa. Maria o encontrou enquanto limpava a sala, sentindo o frio do metal contra a palma da mão. Ela não confrontou Paulo imediatamente. Em vez disso, guardou a joia em sua caixa de costura, observando-a todos os dias como quem estuda uma prova de um crime. A dúvida, que antes era uma semente, agora criava raízes profundas e amargas em seu peito. Ela começou a observar o marido com uma lupa invisível, notando as escapadas noturnas e as desculpas esfarrapadas. Enquanto isso, a dinâmica entre Paulo e Mônica sofria uma mutação perigosa. O que era puramente prazer físico começou a ganhar contornos de obsessão e posse. Mônica não se satisfazia mais apenas com as madrugadas escondidas. Ela passou a enviar fotos provocantes no meio do dia, sabendo que ele poderia estar ao lado da esposa. Ela gostava de sentir o poder que exercia sobre ele, o poder de fazê-lo tremer com uma simples notificação no celular. Paulo, embora aterrorizado com a possibilidade de ser descoberto, sentia-se incapaz de cortar o vínculo. A carne era fraca, e a sedução de Mônica era um veneno doce. A audácia de Mônica chegou ao ápice quando ela começou a frequentar os mesmos lugares que o casal. Em um domingo de sol, enquanto Paulo e Maria almoçavam em um restaurante próximo ao condomínio, Mônica apareceu. Ela sentou-se em uma mesa próxima, posicionada exatamente na linha de visão de Paulo. Durante todo o almoço, ela o devorou com os olhos, cruzando as pernas de forma lenta e sugestiva, enquanto tomava uma taça de vinho tinto. Paulo sentia o suor frio escorrer por suas costas. Cada risada de Mônica soava como um desafio, um lembrete de que ela era dona de seus instintos mais primitivos. A tensão dentro de casa tornou-se insuportável. Maria começou a lançar perguntas com duplo sentido, testando os limites de Paulo. Onde você estava ontem à noite, querido? Achei ter ouvido a porta da frente abrindo de madrugada.
ela dizia com um sorriso gélido que não chegava aos olhos. Paulo gaguejava, inventava idas à cozinha para buscar água, mas sentia que o chão sob seus pés estava rachando. A culpa, que antes ele ignorava, agora pesava como chumbo. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de Mônica era como uma febre que só baixava quando ele sentia o toque dela. Naquela mesma semana, Mônica deu um passo ainda mais arriscado. Ela enviou uma mensagem para Paulo que não continha fotos ou declarações, mas uma exigência: quero que você venha agora. Se não vier, talvez eu tenha que bater na sua porta e pedir o brinco que perdi no seu sofá. O sangue de Paulo gelou. Ele percebeu que não estava mais no controle de um jogo de prazer. Ele estava sendo mantido refém de uma paixão que se tornará chantagem. Mônica queria mais do que o seu corpo. Ela queria a destruição do que restava de sua dignidade. Desesperado e impulsionado pelo medo de perder tudo, Paulo inventou uma emergência no trabalho e saiu de casa sob o olhar desconfiado de Maria. Ao entrar no apartamento de Mônica, ele tentou confrontá-la, mas a discussão durou pouco. Ela o recebeu com uma entrega tão intensa, tão crua e sedutora, que suas palavras de raiva morreram em sua garganta. Eles se envolveram em uma cena de paixão frenética, onde o ódio e o desejo se misturavam de forma explosiva. Paulo se entregou novamente, perdendo-se nos sussurros dela, esquecendo que o mundo lá fora estava prestes a desmoronar. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Maria não estava em casa chorando. Ela estava no corredor, com o brinco de pérola negra em uma mão e o celular na outra, esperando o momento certo para confirmar o que seu coração já sabia da forma mais brutal possível. O silêncio do corredor do prédio nunca pareceu tão opressor para Maria. Naquela noite, ela não era mais a esposa enganada que preferia a segurança da dúvida. Com o brinco de pérola negra apertado entre os dedos, tão forte que o metal chegava a marcar sua pele, ela se posicionou diante da porta de Mônica. O som que vinha de dentro não deixava margem para interpretações. Eram os mesmos sons que, há anos, ela não ouvia mais no próprio quarto. O ritmo da paixão desenfreada, os sussurros carregados de uma luxúria que Paulo havia roubado dela para entregar a outra. Dentro do apartamento, Paulo estava submerso em um transe. Mônica o conduzia por um labirinto de sensações onde a realidade de sua vida com Maria parecia uma memória desbotada. Eles estavam na sala, sob a luz âmbar que vinha da varanda, entregues a um ato de traição que era tanto físico quanto espiritual. Paulo beijava o pescoço de Mônica, ouvindo-a pronunciar seu nome com uma reverência que massageava seu ego ferido. Ele se sentia vivo, poderoso e, acima de tudo, impune. A adrenalina de estar a poucos metros de seu próprio lar, cometendo o pecado máximo, era o que mantinha aquela chama acesa. Maria, do lado de fora, sentiu o mundo girar. A confirmação auditiva da traição foi como uma lâmina quente atravessando seu peito. Ela encostou a testa na madeira fria da porta, fechando os olhos por um segundo, lutando contra a náusea que a invadia. Por um momento, ela pensou em gritar, em esmurrar a porta até que os vizinhos saíssem. Mas uma frieza súbita e calculista tomou conta de seu ser. Ela não queria apenas um escândalo. Ela queria provas que Paulo jamais pudesse negar. Ela queria ver a destruição nos olhos dele. Com as mãos trêmulas, mas decididas, Maria pegou o celular. Ela lembrou-se de que, meses atrás, durante uma reunião de condomínio, Mônica havia mencionado que a fechadura de seu apartamento era digital e que ela costumava deixar uma senha padrão para os entregadores de flores e vinhos que recebia com frequência. Em um ato de desespero e intuição, Maria testou uma combinação simples. O bip eletrônico ecoou no corredor vazio. A trava deslizou. A porta estava aberta. O que Maria viu ao entrar foi uma cena que ficaria gravada em sua mente como uma cicatriz eterna. Paulo e Mônica estavam entrelaçados no tapete da sala, em uma entrega tão absoluta que sequer perceberam a presença de uma terceira pessoa. A luz da lua que entrava pela vidraça iluminava os corpos suados, o emaranhado de lençóis e roupas descartadas pelo chão. Maria permaneceu estática por o que pareceram horas, observando o homem com quem dividira sua vida se fundir a outra mulher com uma fome que ela nunca imaginou que ele possuísse. O silêncio de Maria foi o que finalmente quebrou o transe. Paulo, ao mudar de posição, vislumbrou a silhueta da esposa parada sob o batente da porta. O choque foi tão violento que ele pareceu esquecer como respirar. O sangue fugiu de seu rosto instantaneamente, deixando-o com uma palidez cadavérica. Ele tentou se cobrir, tentou balbuciar alguma desculpa, mas as palavras morriam em sua garganta seca. Mônica,
por outro lado, não demonstrou medo. Ela se sentou lentamente, olhando para Maria com um sorriso de triunfo quase imperceptível nos lábios, como se estivesse esperando por aquele exato momento de consagração de seu poder. Maria não gritou. Ela não avançou sobre eles. Ela apenas caminhou até o centro da sala e jogou o brinco de pérola negra sobre o corpo nu de Paulo. O pequeno objeto tilintou no chão, um som minúsculo que ecoou como um trovão no vácuo de horror que se instalara entre os três. O olhar de Maria para Paulo não era de ódio, mas de um desprezo tão profundo que o fez sentir-se menor do que o pó sob seus pés. Eu trouxe o que sua amante esqueceu no nosso sofá, ela disse, sua voz saindo baixa, gélida e perfeitamente controlada. A máscara havia caído, mas o que Paulo não esperava era que a reação de Maria seria apenas o começo de um plano de vingança muito mais sombrio do que uma simples separação. O silêncio que se seguiu à fala de Maria era mais cortante do que qualquer grito. Paulo, ainda paralisado no chão, sentia o peso do desprezo da esposa como se o teto do apartamento estivesse desabando sobre ele. Mônica, que até então mantinha um sorriso cínico, sentiu o clima mudar quando percebeu que Maria não agiria como uma vítima histérica. Havia algo de sombrio na calma de Maria, uma frieza calculada que fazia o ar do ambiente parecer congelar. Sem dizer mais uma palavra, Maria deu as costas e saiu do apartamento de Mônica, deixando a porta escancarada. Paulo, em um impulso de desespero, vestiu as calças às pressas e correu atrás dela, tropeçando nos próprios passos. Ele a alcançou no corredor, tentando segurar seu braço, mas o olhar que ela lançou sobre ele o fez recuar instantaneamente. Era um olhar de morte. Maria entrou no próprio apartamento e trancou a porta por dentro, deixando Paulo do lado de fora, no limbo entre a vida que ele destruiu e a amante que agora o observava da porta vizinha com um misto de tédio e satisfação. A noite que se seguiu foi o verdadeiro inferno de Paulo. Ele bateu na porta, implorou, chorou e jurou que aquilo fora um erro, um momento de fraqueza. Do outro lado da madeira, o silêncio era absoluto. Maria não chorava alto, não quebrava objetos, ela simplesmente ignorava a existência do homem com quem fora casada por 15 anos. Exausto e humilhado, Paulo acabou voltando para o apartamento de Mônica, mas o encanto havia acabado. O sexo, que antes era o motor de sua vida, agora tinha gosto de cinzas. Mônica, percebendo que o brinquedo estava quebrado, começou a tratá-lo com um desprezo cruel, rindo de sua desgraça. Ao amanhecer, a porta do apartamento de Paulo e Maria finalmente se abriu. Paulo, que cochilara no corredor, levantou-se com esperança, mas o que viu o deixou sem chão. Maria saiu vestida impecavelmente, como se estivesse indo para um evento de gala, carregando apenas uma pequena mala de mão. Ela não olhou para ele. Em vez disso, entregou-lhe um envelope pardo. Dentro, não havia apenas o pedido de divórcio, mas fotos de todos os encontros dele com Mônica na varanda, na garagem e até no restaurante. Maria já sabia de tudo semanas, ela apenas esperou o momento em que a humilhação dele seria total. Você achou que estava sendo predador, Paulo, ela disse, sua voz soando como um sussurro de um carrasco. Mas você foi apenas a isca. Ela caminhou em direção ao elevador com uma elegância que ele nunca tinha notado. Antes de as portas se fecharem, ela acrescentou algo que o fez estremecer. Aproveite a sua nova vida. Ela vai custar muito mais caro do que você imagina. Paulo não entendeu o aviso naquele momento, mas o tom de Maria indicava que o flagrante na noite anterior era apenas a ponta do iceberg de uma vingança muito maior. Sozinho no corredor, Paulo sentiu o peso da solidão. Ele tentou entrar em seu apartamento, mas a fechadura havia sido trocada. Ele tentou ligar para seus cartões de crédito para ir para um hotel, mas todos estavam bloqueados. Maria havia movido cada peça do tabuleiro enquanto ele se perdia nos braços de Mônica. Ele estava sem casa, sem dinheiro e, agora, percebia que Mônica não tinha a menor intenção de acolhê-lo. Ela olhava pela fresta da porta de seu apartamento, soltando uma fumaça de cigarro e fechando a entrada com um clique definitivo. O homem que se achava o mestre da sedução agora era um mendigo de luxo no corredor de um condomínio de elite. A adrenalina da traição fora substituída pelo ácido do arrependimento, mas já era tarde demais. O jogo de espelhos da varanda havia se quebrado, e os estilhaços estavam apenas começando a cortar a carne de Paulo. Ele percebeu, com um horror crescente, que Maria não queria apenas deixá-lo. Ela queria que ele assistisse à sua própria destruição, passo a passo. Enquanto Paulo chorava diante da porta trancada, um carro de polícia estacionava na frente do prédio.
Maria havia feito uma denúncia que ele jamais poderia prever, transformando seu adultério em algo muito mais perigoso perante a lei. O som das sirenes ecoando no pátio do condomínio foi o golpe de misericórdia no ego já estilhaçado de Paulo. Enquanto ele ainda tentava processar a imagem de Maria partindo com sua dignidade intacta, 2 oficiais subiam pelo elevador de serviço. Paulo achou, por um momento de delírio, que ela havia chamado a polícia por causa da invasão de domicílio no apartamento de Mônica. Mas a realidade era muito mais sórdida. Maria não era apenas uma esposa traída, ela era contadora da empresa de Paulo, e ela guardava registros que ele acreditava estarem enterrados em pastas criptografadas. A denúncia não era sobre o adultério, mas sobre as movimentações financeiras ilícitas que Paulo vinha realizando para sustentar o luxo e os presentes caros que dava a Mônica. Para impressionar a amante, ele desviara fundos, falsificara assinaturas e criara uma rede de mentiras contábeis que Maria, em seu silêncio estratégico, rastreara centavo por centavo. Enquanto ele se perdia em sussurros e toques proibidos na varanda ao lado, Maria passava as madrugadas documentando cada fraude, cada desvio, transformando sua dor em uma arma jurídica letal. Os policiais não foram discretos. Paulo foi abordado no corredor, ainda com as roupas desalinhadas da noite anterior, sob os olhares curiosos dos vizinhos que saíam para o trabalho. A humilhação era pública e absoluta. Ele foi conduzido para fora do prédio, algemado, passando pela guarita onde tantas vezes entrou com a arrogância de quem possuía o mundo. Mônica observava tudo da sua janela, protegida pela cortina de seda, mas seus olhos não tinham compaixão. Ela apenas limpava o batom borrado, já pensando em como se desvincular daquele homem que agora cheirava fracasso e crime. Na delegacia, Paulo foi confrontado com o dossiê que Maria havia entregue. Cada jantar caro, cada joia de pérola negra e cada estadia em hotéis de luxo estava listado ao lado das provas de que o dinheiro fora roubado da própria empresa que eles construíram juntos. Maria não queria apenas o divórcio, ela queria a justiça poética. Ela havia transferido legalmente a maioria dos ativos para contas protegidas em seu nome, provando que ele usará bens comuns para fins espúrios. Paulo estava, literalmente, com a roupa do corpo e uma dívida que o levaria à ruína total. A cela fria onde ele passou as primeiras horas foi o cenário de uma epifania tardia e dolorosa. Ele fechava os olhos e não via mais as curvas de Mônica. Ele via o olhar de gelo de Maria na noite da descoberta. Ele percebeu que a paixão carnal que o cegara era uma ilusão barata perto da estrutura que ele havia jogado fora. O prazer que ele sentia ao trair Maria era, na verdade, um desprezo por si mesmo, uma necessidade de provar uma virilidade que ele nunca soube cultivar na lealdade. O apartamento ao lado não era um paraíso, mas uma vitrine onde ele exibiu sua própria queda. Mônica, por sua vez, agiu rápido. Antes mesmo de Paulo conseguir uma ligação para um advogado, ela já estava esvaziando o seu apartamento. Ela não tinha intenção de ser a mulher que esperou pelo prisioneiro. Ela era uma sobrevivente da própria sedução. Em poucas horas, o apartamento ao lado, o palco de tantos encontros calientes e promessas de amor eterno, estava vazio e silencioso, como se o fogo que ali queimou nunca tivesse existido. Ela partiu sem deixar rastro, levando consigo os segredos e os presentes que o levaram à cadeia. Maria, em uma casa de campo que ele nem sabia que ela possuía, tomava seu café observando o amanhecer. Ela não sentia a alegria da vitória, mas o alívio da purgação. O peso da traição ainda estava lá, mas o poder agora estava em suas mãos. Ela assistiu pelo noticiário local a nota sobre a prisão de um empresário por crimes financeiros, e um sorriso amargo surgiu em seus lábios. O jogo de Paulo havia terminado, mas ela sabia que as feridas da alma demorariam muito mais para fechar do que as grades de uma cela. Paulo achava que o final chocante seria para Maria ao descobrir a traição. Ele só não contava que o verdadeiro choque seria descobrir que, para uma mulher inteligente, a traição não é o fim, mas o combustível para uma nova e implacável liberdade. O Tribunal de Justiça era um ambiente frio, cinzento e desprovido de qualquer paixão, o oposto exato das noites suadas na varanda de Mônica. Paulo estava sentado no banco dos réus, vestindo um terno que agora parecia grande demais para seu corpo, que havia emagrecido sob o estresse da prisão preventiva. Seus olhos buscavam desesperadamente por Maria na galeria, mas ela não estava lá. Ela não daria a ele o prazer de sua presença, nem a chance de um olhar de súplica. Maria falava agora apenas através de seus advogados, cujas vozes ecoavam na sala como sentenças de morte para sua liberdade. A defesa de Paulo tentou usar a estratégia do homem passional,
alegando que ele fora manipulado por uma mulher sedutora e que suas faculdades mentais estavam nubladas pelo desejo. Era uma tentativa patética de transferir a culpa. No entanto, a acusação destruiu esse argumento em poucos minutos. Foram apresentados áudios, gravados por Maria através de dispositivos escondidos na própria casa, onde Paulo ria da ingenuidade da esposa enquanto planejava o próximo desvio de dinheiro para comprar um colar de diamantes para Mônica. Ouvir a própria voz, carregada de arrogância e deboche, foi o momento em que Paulo sentiu a última gota de sua dignidade evaporar. O depoimento de Mônica foi o golpe final. Ela não compareceu pessoalmente, mas enviou uma declaração escrita por seus advogados em troca de imunidade. No documento, ela descrevia Paulo não como um amante apaixonado, mas como um homem obsessivo que a perseguia com presentes e promessas que ela nunca pediu. Ela o pintou como um corruptor, alegando que se sentia intimidada pelo poder financeiro dele. Paulo ouvia cada palavra com o coração acelerado. A mulher por quem ele arriscou tudo estava agora cavando sua cova para salvar a própria pele. A traição de Mônica doía mais do que a vingança de Maria, porque era uma traição desprovida de qualquer sentimento, puramente utilitária. Desesperado, Paulo tentou uma última cartada. Durante o intervalo da audiência, ele conseguiu que seu advogado entregasse uma carta manuscrita para Maria, implorando por um encontro, prometendo devolver cada centavo e jurando que ela era o único amor de sua vida. Ele acreditava que, depois de 15 anos, o coração dela ainda teria uma fresta aberta para o perdão. A resposta veio antes do fim da sessão, um envelope contendo apenas um pendrive. Ao ser acessado pelo advogado, o dispositivo revelou um vídeo. Não era uma mensagem de amor, mas uma gravação da casa de campo onde Maria estava vivendo. No vídeo, Maria parecia radiante, caminhando por um jardim ensolarado, livre do peso do casamento tóxico. Ela não disse uma única palavra para a câmera. No final da gravação, ela simplesmente pegava o brinco de pérola negra, o mesmo que iniciou o fim, e o lançava em um lago profundo. O vídeo terminava com o som da água se fechando sobre o objeto. Era a mensagem final. O que eles tiveram estava morto, enterrado sob camadas de decepção, e não havia riqueza ou súplica no mundo que pudesse trazer o passado de volta. O juiz proferiu a sentença no final da tarde. Condenado por fraude financeira e apropriação indébita, Paulo recebeu uma pena pesada. Mas a prisão física era apenas uma parte do castigo. A verdadeira sentença era a consciência de que ele havia sido o arquiteto de sua própria desgraça. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos que tocaram Mônica com luxúria e que assinaram os papéis da sua ruína, e sentiu um vazio avassalador. Ele era agora um nome em um processo, um número em uma cela e uma lembrança amarga na vida de uma mulher que finalmente aprendeu a voar sem ele. Ao ser conduzido de volta para a viatura, Paulo viu, por um breve segundo, o reflexo de um apartamento vizinho ao tribunal. Uma varanda comum, com flores simples. Ele lembrou-se de como tudo começou, um olhar, um brilho no escuro, uma camisola de seda. O que ele pensou ser o ápice da sua existência masculina fora, na verdade, a armadilha mais óbvia do mundo. Ele pagaria por cada segundo daquele prazer proibido com anos de silêncio e arrependimento. Mas a história ainda reservava um último capítulo. Na solidão da cela, Paulo receberia uma notícia que mudaria completamente sua percepção sobre quem realmente era o mestre e quem era o aprendiz naquele jogo de traições. A vida em uma cela de isolamento é feita de ecos. Paulo passava os dias contando as rachaduras nas paredes e revivendo, como um filme em looping, cada toque de Mônica e cada olhar de Maria. Ele acreditava que já tinha atingido o fundo do poço, que a perda da liberdade e da fortuna era o preço final. Mas o destino, com seu senso de humor cruel, guardava uma última peça para o tabuleiro. 6 meses após sua condenação, Paulo recebeu uma visita inesperada, seu antigo advogado, trazendo um documento que não deveria mais existir. O advogado colocou sobre a mesa de metal um relatório de investigação particular, contratado por Maria muito antes da descoberta do brinco no sofá. Paulo leu as primeiras linhas e sentiu o chão desaparecer novamente. O relatório provava que Mônica não era uma vizinha aleatória que se apaixonou por ele através da varanda. Ela era uma profissional. Mônica fora contratada por um grupo de investidores que Paulo havia lesado anos atrás em uma fusão empresarial fraudulenta. O objetivo dela nunca foi o amor, mas a extração de provas e a desestabilização emocional de Paulo para que ele cometesse erros financeiros fatais. O choque mais profundo, porém, estava na última página do relatório.
Maria sabia da contratação de Mônica desde o início. Em vez de confrontar o marido ou o amante, Maria fez algo muito mais sinistro. Ela entrou em contato com Mônica. As duas mulheres, a esposa traída e a sedutora mercenária, haviam formado uma aliança silenciosa. Enquanto Paulo achava que estava vivendo um romance proibido digno de cinema, ele era apenas o alvo de uma operação coordenada pelas duas mulheres mais importantes da sua vida. Maria pagou a Mônica para que ela continuasse a sedução, garantindo que ele ficasse distraído o suficiente para que ela pudesse limpar as contas da empresa sem ser notada. A revelação foi como um soco no estômago. A cena do brinco no sofá, o flagrante no apartamento, a denúncia à polícia, tudo foram roteiro escrito por Maria e interpretado com perfeição por Mônica. Paulo percebeu que nunca teve o controle de nada. Ele não era o conquistador viril, ele era o bobo da corte em um espetáculo de vingança que durou meses. O prazer que sentiu, os sussurros de Mônica que o faziam se sentir um deus, eram apenas linhas de um contrato pagas pela sua própria esposa. A notícia final veio através de uma carta anônima que chegou junto ao relatório, sem remetente, mas com o perfume de jasmim que ele tanto amou. A carta continha apenas uma foto, Maria e Mônica juntas, em um iate em algum lugar da costa europeia, brindando com taças de cristal. Na legenda, escrita à mão, estava a frase: "Obrigada pelo investimento, Paulo." A liberdade tem um gosto muito melhor quando é financiada pela ganância de um homem que se acha esperto demais. O silêncio na cela tornou-se absoluto. Paulo olhou para as próprias mãos e sentiu um nojo profundo de si mesmo. Ele havia destruído sua vida por uma ilusão que fora comprada e paga pela mulher que ele jurou proteger. O apartamento ao lado nunca fora sobre desejo, mas sobre o custo da arrogância. Ele agora entendia que Maria não queria apenas sua prisão. Ela queria que ele soubesse, para o resto de seus dias, que cada orgasmo, cada risco e cada segredo dele pertencia a ela. Anos depois, quando Paulo finalmente saiu da prisão, ele era um homem quebrado, sem nome e sem passado. Ele caminhou até o antigo condomínio, agora sob uma nova administração, e olhou para as varandas. Viu um jovem casal rindo e bebendo vinho, exatamente como ele e Maria costumavam fazer. Ele sentiu vontade de gritar, de avisar sobre o perigo dos olhares e das sombras, mas percebeu que não tinha mais voz. Ele era apenas um fantasma vagando pelas cinzas de um império construído sobre a traição. Maria nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela mudou de identidade e vive como uma rainha em algum paraíso fiscal. Outros dizem que ela apenas seguiu em frente, deixando para trás a mulher que um dia amou um homem pequeno. Para Paulo, restou apenas o reflexo do vidro da varanda, um lembrete eterno de que, no jogo do poder e do sexo, quem observa nem sempre é quem vê, e quem seduz, muitas vezes, é quem já foi comprado. A história do apartamento ao lado terminou ali, no silêncio de uma rua vazia, onde o único som era o vento soprando as memórias de um homem que descobriu, tarde demais, que a pior traição não é a da carne, mas a da mente que se deixa cegar pelo próprio ego. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.